para mim, traduz muito a função da arte, a importância que é trabalhar com arte e o quão ela é transformadora. E cada vez mais a importância da gente conseguir trabalhar, compartilhar, sensibilizar e falar de outras maneiras do que às vezes é tão difícil de falar e encarar nesse mundo que está tão difícil. E se não for a gente conseguir manter as relações mais sinceras, mais horizontais, não sei onde que a gente vai parar. Então a gente tem mais é que se juntar mesmo, e nada melhor do que a arte para isso. Esse texto é de Franklin Cascais e diz assim: para mim, a arte é o caminho inato que o Criador, o arquiteto do universo, reservou para alguns indivíduos, a fim de que eles o palmilhem ininterruptamente para registrarem a verdade para os tempos da passagem do homem de argila humana sobre a terra. Cada artista é um aparelho registrador que transporta de geração em geração a realidade biológica, cultural e técnica dos povos. A arte é, portanto, verdadeiramente na Terra, representante autêntica do paraíso. Pensou que era brinquedo, não sou. Achou que eu era pouco, errou. Agora o sentimento passou. Se me chamar de novo, não vou, não vou. Sei que o fogo não acabou, mas esse jogo já me cansou. Chegou, usou, roubou meu coração e devolveu assim. Chegou, parou, vou encontrar alguém que faça bem pra mim. Você me envolveu como uma pluma, me deixei levar. Eu acreditei e apostei no jogo de se apaixonar. 1000 vezes errei tentando lembrar como é que se faz pro amor viver em paz. Ah, pro amor viver em paz. Mas quando a gente já tem o seu jeito, que nem o próprio tempo pode mudar, alguém começa a ver nisso um defeito, todo o romance se dissipa no ar. Pro amor viver em paz. Lomelief. Parece que o jogo virou. Se me pedir um tempo, não dou. A culpa não é minha, se acabou. Se me pedir um tempo, não dou. Sei que o fogo não acabou, mas esse jogo já me cansou. Chegou, usou, roubou meu coração e devolveu assim. Chegou, parou, vou encontrar alguém que faça bem pra mim. Chegou, parou, vou encontrar alguém que faça bem pra mim. Chegou, parou, vou encontrar alguém que faça bem pra mim. Um homem conseguiu subir aos céus
Quando voltou, contou, disse que tinha contemplado lá do alto a vida humana e disse que somos um mar de fogueirinhas. O mundo é isso, revelou, um montão de gente, um mar de fogueirinhas. Cada pessoa brilha com luz própria entre todas as outras. Não existem duas fogueiras iguais. Existem fogueiras grandes, fogueiras pequenas, fogueiras de todas as cores. Existe gente de fogo sereno, que nem percebe o vento, e gente de fogo louco, que enche o ar de chispas. Alguns fogos bobos, não alumiam nem queimam, mas outros incendeiam a vida com tamanha vontade que é impossível olhar para eles sem pestanejar. E quem chegar perto, pega fogo. Eduardo Galeano. É céu sobre nós. Se fosse céu que se conta, não seria ponta acesa a brilhar. Se brilhou, não é sol. Se fosse o sol desabando no meu quarto, ia poder te salvar. É fogo, gente na brasa, gente na brasa, gritar lá fora, só nos falta nero cantar. É cedo, cedo. Fica comigo, me abraça, que calor, melhor a rua não dá. Não é céu sobre nós, que nessa noite não veio e muito menos veio o dia chegar. Se chegar, não é sol. Quem sabe a luz de um cigarro que desaba do 20º andar. É fogo, mora. Deixa essa brasa descer lá fora, deixa o mundo todo queimar. É cedo, cedo. Fica comigo, me abraça, que calor, melhor a rua não dá. É cedo, cedo. Fica comigo, me abraça, que calor, melhor a rua não dá. Ai, coisa linda! Juliano Barreto. Ô Juliano, primeira música que tu cantaste era Chegou. Chegou. A gente ouviu uma versão assim, entre o soul e quase um blues, né? Acústico, mas a música que já está rolando nos streamings aí da vida, ela tem uma pegada mais dançante, eletrônica, tá, vai do quase R&B, funk, assim. Exato. Vai fazer parte do teu EP. Conta aí o que é esse lançamento do teu EP. Eu estou sentindo que hoje uma tendência é a gente não lançar um agrupado de canções de uma vez só, né? É uma tendência hoje do mercado, que a gente está tentando entender que mercado é esse e quais são essas novas tendências.
eu estou vendo que é lançar canção a canção, single a single. Eu entendi isso como uma maneira legal, já que hoje é um momento assim, de efervescência e a gente ouve cada hora coisas novas, então eu estou lançando uma canção a uma, até o momento de criar um grupo de canções e lançar um EP ou um disco, que são esse emaranhado de canções que eu vou lançando mês a mês. A composição é tua? A composição é minha, produzida por um DJ, que é um amigo antigo que ele é uruguaio, mas está morando em Nova York, trabalhando com o Kanye West, com a Rihanna, Bruno Mars, uma galera incrível lá. Mas ele é um amigo do Uruguai desde 2008. Ele está lá no mainstream dos Estados Unidos, mas é um amigão que eu tenho daqui. Essa música eu tive o privilégio de fazer com um grande compositor daqui do Rio Grande do Sul, chamado Jerônimo Jardim. Ela é daquela safra que eu disse para vocês que dá para esperar muita coisa de mim. Essa era um momento bem MPB, uma parceria minha com o Jerônimo Jardim, chama Conto de Fadas. Não mais vinha de ti um sorriso, então fosse de mim sem aviso, sem palavra, bilhete sequer. Hoje entendo o enredo da trama, um espaço no meio da cama, dois ausentes, marido e mulher. Se apesar dos pesares escuros, o destino amar, pôr-nos juntos, ficaríamos travados e mudos, um estar, sem assuntos. O amor é uma sala vazia, é doença sem cura ou vacina, é lugar sem lugar pro outro dia. Quando conto de fadas termina. Jerônimo Jardim. Domingo no zoológico. Um balão, eu quero um balão, pediu o menino. E sua mãe comprou-lhe um balão, e o menino pegou o balão e o soltou, e o viu voar. Um balão, me dá um balão. E o menino pediu novamente, e seu pai comprou-lhe um balão, e o menino soltou o balão e o viu voar. Um balão, eu também quero um balão, pediu outro menino. E a mãe disse, não. E o pai disse, não. E o menino voou. Se foi dos braços de sua mãe, dos braços de seu pai, voando com os balões. Isso aconteceu em um domingo. São testemunhas um elefante, 2 leões, uma águia e um vendedor de balões. Olha o balão! Querem um balão? Maravilha. Paulo, está caminhando para os 30 anos a companhia. Isso, está chegando perto. Esse ano a gente completa 27 anos de companhia.
Eu sou um baiano que há 22 anos atrás vim conhecer um festival que acontecia, que era muito famoso no Brasil inteiro e fora do país, que era o Festival de Bonecos de Canela, que fica na Serra Gaúcha, e me encantei com a cena gaúcha e com a produção de teatro de bonecos que acontecia aqui. Larguei tudo que eu fazia, que eu trabalhava com artes gráficas, e vim embora para cá para trabalhar só com a cena do teatro de formas animadas. O espetáculo nosso que mais teve repercussão, que mais circulou pelo Brasil, é chamado Circo Minimal. Genial. Que é a nossa história, nosso carro-chefe. Rodei todas as capitais do país, várias cidades do interior de cada estado e várias vezes fora do país também. Ele é um circo em miniatura com bonecos com no máximo 10 centímetros. Ele cabe 7 pessoas e é uma pequena sala de espetáculo com toda a estrutura que um teatro tem. Ar-condicionado, iluminação, sonorização e bom trato também com o público, principalmente. Paulo, eu sou um grande fã de teatro de bonecos e eu acho que é uma forma de arte, de expressão artística que consegue captar e potencializar mesmo assim, o que já é inerente ao próprio teatro, especialmente ao teatro de rua. Ele junta tudo isso e ele ainda tem esse plus, tem essa incrível comunicação. A gente estava falando do Festival de Canela, né, que vinham grupos do mundo inteiro. E era incrível ver como na praça a comunicação que extrapola a linguagem oral, né, a questão de idioma, e como encanta gente de todas as idades, todas as classes sociais. É uma forma de galvanizar a atenção das pessoas que é incrível. Eu ia com a minha filha bem pequenininha. Eu lembro. Lembra, né? Que era um pretexto bom para mim também. E ela foi crescendo, continuava indo. Lá pelas tantas se desinteressou um pouco na adolescência, mas eu continuava levando porque tinha que ver, etc. Ela curtia, né? E era bom porque era, como eu disse, um pretexto para poder ir lá. E eu queria te perguntar, o que tu vê assim, por que é tão bonito, tão apaixonante o teatro de bonecos e ao mesmo tempo parece ser quase um primo, talvez não pobre, mas não o mais bem sucedido financeiramente, digamos assim, do mundo das artes cênicas, né? Olha, o teatro de bonecos, ao meu ver, ele tem uma especificidade assim muito incrível. Ele se assemelha, né? É de uma forma despretensiosa, uma tentativa de reproduzir o processo divino de criação, né? A gente acredita que existe um ser superior, alguma inteligência universal que nos criou e que criou uma cenografia para nós aqui. Nós estamos com iluminação e a gente interage com essa cenografia, com as coisas que nós bebemos, com as coisas que nós trocamos de informação. A gente faz a mesma coisa com o teatro de bonecos, né? A gente pega, concebe eles, planeja, né? E diz: olha, esse é o teu espaço. Se movimente por aqui e aprenda tudo o que você pode fazer nesse espaço que eu te dei, né? Só que uma hora ele quer ir embora da gente, né? Só a única diferença é essa, é que a gente é que vai embora deles, né? Como que é poeta? Muito bom. Os bonecos são eternos, né? Os bonecos são eternos. A gente é que um dia se esvai, vai embora, vira poeira, né? E a poesia deles fica. Isso que é importante, né? Foi isso que muito me seduziu, essa mágica de criar vida onde não existe, né? De iludir para adultos e crianças de que a vida está ali, emprestar o teu corpo para aquele ser pequenininho que você participou no processo de criação e que ele vai ficar aí nesse mundo, nas prateleiras dos museus ou na mão de alguma pessoa que se afeiçoe a ele
mas ele nos eterniza. Foi o que sempre me seduziu. E foi isso que, inclusive, me trouxe a esse grande mestre, essa poesia que eu li para vocês, junto com a Débora, Domingo no Zoológico, é de um poeta chamado Javier Villafañe. Ele era um mestre bonequeiro argentino e várias pessoas no Brasil inteiro fizeram escola com ele, porque ele tinha uma carroça puxada por uma égua velha, e atrás dessa carroça tinha um mini teatro de bonecos, e ele rodou o Brasil inteiro com essa carroça. Ele conheceu todas as pessoas importantes da época, né? Ele era muito amigo de todas as pessoas que faziam teatro na época e aprenderam um pouco do teatro de bonecos com ele. E numa certa feita, montando algumas obras do Javier Villafañe, eu tive a oportunidade de conhecê-lo antes dele partir. E eu fiz uma poesia para ele pela tristeza que eu fiquei de ver o quanto que ele tinha de bonecos nas prateleiras e quantas pessoas que ele criou e ele ia deixar pelo mundo, né? Cada um foi para um museu num país, né, em que ele é reconhecido pela União Internacional da Marioneta, né? E a gente quer ouvir esse poema, né? Tem que ser muito devagarinho, porque senão eu embargo e não consigo falar nada para vocês. É um momento muito especial. Diz assim: do seu toque, saudade. É hora de estar vivo. É hora. Acorda, disse o boneco, aflito na sua inércia. Eu vi. Faltava-lhe mãos que o ativassem, o possuíssem para que o coração ficasse suscetível. Eu vi. Como uma semente boca de leão ao vento serrano, levitar, levitar, levitar. Faltava-lhe mãos quentes para deixá-lo com carne e ossos, saltos e sobressaltos. Mas as mãos não estão mais dispostas a imprimir o Atma. Eu senti. E a noite veio fria, e as mãos mesmo breve não surgirão. Agora as luzes da ribalta se apagaram e o desespero do ânima do títere desanima. Junto com o invólucro diáfano do manipulador que o amava e partiu. O tempo em simbiose com a escuridão e silêncio concebe em meio às prateleiras saudade. É o efeito do feitiço do tempo. Tentarei um dia compreender. Vivenciarei o mesmo, enfim. A Javier Villafañe, Luz Marina Zambrano, sua esposa, e os títeres, ou bonecos, como queiram, órfãos de pai e mãe espalhados pelo mundo nas prateleiras dos museus. Ele começou comendo as unhas. Então, ele comeu as mãos, O cotovelo, o ombro, as costas, o ventre.
Debaixo da mesa. No armário. Atrás da porta. Na sombra da parede. Na rua. E ele não estava. Me convidaram para fazer um lançamento desse livro aqui, ó, o Desenhista Crônico, que é um lançamento muito estranho, porque o livro é de 2013 e queriam fazer um lançamento esse ano. É o lançamento mais tardio que eu tenho notícia, entendeu? Mas tudo bem, né? Vamos lá. Eu fui num espaço cultural muito legal que tem aqui em Porto Alegre, chamado Nossa Cara, que é da Margarete Moraes. E fomos lá e tal. Eu levei 12 livros, porque 12 livros é uma baita sessão de autógrafo, né? Principalmente um livro que todos os amigos já tinham, né? Levei 12 livros me descadeirando, porque o livro pesa 700 gramas, entendeu? Mas é uma maravilha. E eu cheguei lá com 12 livros e tal. Os 12 livros terminaram em cerca de 10 minutos. Tive que ir em casa buscar mais, entendeu? Aí eu me dei conta do seguinte, que na atual conjuntura, entendeu? Ninguém está entendendo coisa nenhuma. Os caras, para demolir tudo que vinha sendo feito para levar o Brasil ao progresso, tiveram que quebrar tanta coisa. A lógica, a coerência, a justiça, a nossas costas, né? Se a gente for para a rua, leva a porrada e tal, né? Quebrar tanta coisa que o que sobrou é incompreensível, entendeu? Então, quando alguém diz alguma coisa com coisa, como eu tento fazer, as pessoas se interessam e querem saber. Obrigado. Muito obrigado. Esse livro realmente é uma tela de uma peça gráfica. Terminando. Ah, tá. Com base nessa experiência lá, desse papo lá no Nossa Cara, eu disse, porra, eu estou há 10 anos acompanhando essa barbaridade. Desde que havia euforia de que o Brasil tinha saído da linha da miséria, segundo a ONU, aí eu fiz uma tirinha, que o pessoal, o Rango e seus amigos estão comemorando, vencemos a velha inimiga, a fome. E alguém diz assim, mas abre o olho porque eles têm um serviço de manutenção, meu filho, que é o seguinte, e não deu outra, né? Então, me dei conta de que as pessoas estão sequiosas de ter pelo menos uma opinião, uma linha de tempo do que está acontecendo, e eu casualmente vinha fazendo essa linha de tempo essa década toda. Aí eu fui ali no Ivan e tal, na LPM, e disse, bicho, vamos fazer mais um dia. Não, tá, tudo bem. Só que eu tenho que fazer 144 tiros, eu tinha 111. Então as 33 que faltam eu estou fazendo. Tá? No momento que eu terminar de fazer as tiras, ele pede 2 meses para me entregar o livro. Então eu imagino que lá pela meados de julho o livro vai estar à disposição dos Amit. E esse tem que tu trouxe para nossa lojinha? Não, porque eu não ia me descadeirar, né? E esse livro do Rango de 1974 foi o mais vendido naquela feira do livro, né, Edgar? Foi a primeira vez que um livro, que não era um livro de texto, que é um livro de cartoon, foi o mais vendido da feira. Mas eu acho que isso reflete um momento que estava acontecendo, né? Era um momento em que havia uma grande necessidade de uma opinião crítica, e de uma opinião crítica palatável, né? Porque o humor tem essa característica, o humor é a pílula dourada. A base do humor é um prazer. Um dos prazeres da humanidade é rir, né? É aquela capacidade de fazer cosquinha no cérebro que o cara se surpreende e ri e tal. Só que no caso do humor gaúcho, que é um humor que tem uma tradição crítica que vem da degola, né? Os caras pararam de se degolar, eles começaram a fazer jornais satíricos um contra o outro e tal. E é daí que nasce a verve crítica do humor rio-grandense, né? Naquela época, em 70 e pico, nós estávamos vivendo uma situação parecida com a de hoje, inacreditavelmente para a minha geração, né? E as pessoas queriam rir.
E nós criamos um humor, eu e a minha geração, ou eu dentro da minha geração, que fazia a pílula durar. Ah, tu vai rir, meu filho, mas primeiro tu tem que passar pela inteligência do que está acontecendo. Tu tem que entender a piada, e a piada é crítica. Aí depois tu tá liberado para ir, viu? Primeiro faz a lição de casa, depois vai brincar, tá? O humor é isso. E eu acho que é por isso que o Rambo, naquele momento, foi o mais vendido da Feira do Livro. Esse volume incrível que é o Desenhista Crônico, né, organizado pela Suzana Gastal, tem textos de alguns mestres falando do Edgar. E aí, não sou só eu, então, que rasgo seda para ti. Eu vou ler um trechinho de alguns que falam de ti, para dar uma ideia... Vamos falar em rasgação de seda, eu me lembro do Dab Dab. Dab Dab, que tinha uma loja de seda. O Dab Dab, O cara fica doente. O Joaquim da Fonseca, por exemplo, que é um baita mestre da aquarela, que é um negócio difícil de fazer, né? Ele é um gênio. Escreve um texto sobre o Edgar, que o título é Um Artista Completo, daí você já imagina. Vou ler um trechinho aqui. Ó. É um artista completo, abraça a caricatura, os cartoons, as charges editoriais, as histórias em quadrinhos, ilustrações em livros, em revistas, em jornais, cartazes, capas de discos e CDs, cartilhas didáticas e muitos outros tipos de publicações. Edgar Vasquez desenha tudo, todo tempo, em qualquer lugar. Sempre armado com seu sketchbook, que está por aí, né? Está ali, ó. Cheio de uma preciosidade isso aí. Registra o que acontece ao seu redor ou quem está por perto com o instrumento que tiver à mão. Lápis, caneta, pincel ou até mesmo palito de fósforo molhado no que sobrou de um cafezinho. Essa eu não sei, acho que é exagero, né? Um de seus maiores prazeres é exibir... Um dos seus maiores prazeres é exibir aquilo que acabou de registrar em seu caderninho. Outro que escreveu aqui é um sujeito chamado Neutair Abreu, que diz o seguinte, lá pelas tantas. Um dia, estimulado por um outro colega do curso, fui à redação do jornal levar alguns desenhos para julgamento do mestre. Neutair, esse chama ele de mestre. O primeiro medo que tive foi do próprio Edgar, que levantou a cabeça da mesa de trabalho com um olhar incisivo de condor na caça. Como é que é um olhar incisivo de condor na caça? Não saberia dizer. Só olha. O outro medo era de eu levar uma paulada crítica, pois a minha surpresa é que ele não só não me agarrou pelo colarinho, como elogiou os cartoons, num vistaço apenas. Imediatamente chamou o Fraga, que fazia uma coluna de texto humorístico na Folhinha, que era como chamávamos a Folha da Manhã, irmã mais nova da Folha da Tarde. O Fraga também gostou, selecionaram alguns desenhos para publicação na página Quadrão, que eles se dedicavam aos novos talentos. Neste momento de exultação, resolvi que ia ser cartunista profissional, desce o que desce. Para isso, já tinha até pseudônimo, pois o Edgar me estimulou a adotar de vez o pseudônimo provisório Santiago, retirado da minha cidade natal. Santiago era um grito de guerra nas cruzadas, disse Edgar. E realmente deu no que deu, virei desenhista de jornal e o resto é história. Então, um baita como o Santiago. Edgar, a gente... Lembra que eu te pedi uns desenhos teus, né? Agora vamos contar. Exato! Daí a gente tem... É só beleza. Não, nós vamos fazer algo. Né? A ideia era passar... Ainda tá o desenho do analista de Bagé? Sim, ainda tá. Nós vamos passar, vamos fazer o seguinte, ó, Edgar. A gente montou o esquema, só que aqui onde a gente está sentado, a gente não vê ninguém, o Edgar, nem ninguém aqui, vê o desenho que está projetado, né? É que nem o malandro cantar e não ter retorno, entendeu? Exatamente, uma coisa meio estranha. Mas nós vamos fazer o seguinte, Edgar, como aqui é improviso transcriado, nós vamos aqui para frente, tá? Ficar de costa para a plateia. E ficar de costas. Tu tinha dito isso lá em cima, que ficar de costas, vamos ficar mesmo. E aí tu vai comentar um pouquinho esses desenhos que a gente selecionou. Nós podemos expulsar o pessoal que está aqui na frente. Esse desenho é um desenho que eu fiz o ano passado. Não é um desenho do analista de Bagé histórico. É um desenho que comemora os 35 anos do primeiro álbum do analista de Bagé. Então vocês observem
Observem comigo. O analista de Bagé está velho, barba branca e tal, na parede tem um retrato dele antigamente, entendeu? Bons tempos, né? E ele está ali declarando, como sempre, é o analista que mais fala e menos ouve. E o paciente é o lucionando está anotando tudo que o analista diz. Né? E a situação se inverte. E é daí que nasce a história do analista de Bagé. Com o analisado anotando o que o analista fala. Bom, isso aí é a capilha do Taim, lá em Rio Grande, né? Ou adjacência. Aqui é a praia do Hermenegildo, que o mar vai comendo a praia, né? O pessoal bota aquelas barreiras ali e tal. Mas o Oceano Atlântico quer saber e vai comendo. Né? Aqui, tá? Isso aí são aquarelas. Tá? São desenhos em aquarela. Ele falou do Joaquim da Fonseca. Tem que especificar uma diferença. O Joaquim da Fonseca, que é um grande mestre do uso da aquarela, o Joaquim da Fonseca é um pintor que usa a aquarela como expressão de pintura. Eu sou um desenhista. Eu uso a aquarela para colorir os meus desenhos. No caso dele, a prevalência é da mancha de cor. Por isso que ele é um pintor. No meu caso, a prevalência é da linha, do traço. Por isso que eu sou um desenhista. Basicamente, grosso modo, essa é a diferença. Então, eu sou aquarelista depois de desenhar. O Joaquim não, ele é um aquarelista ponto. Entendeu? Isso aqui é uma aquarela, uma das coisas que eu faço, e é a coisa que eu faço menos profissionalmente. Porque para compor um orçamento e sobreviver, os cartunistas do Rio Grande do Sul são obrigados a ter uma versatilidade, entendeu? Que não se encontra em lugares onde o capitalismo é melhor organizado, por exemplo, na Europa ou nos Estados Unidos. Esse desenho, por exemplo, é um desenho comemorativo aos 500 anos do descobrimento do Brasil. É muito bom. É muito. O Galo de Barcelos. Quer dizer, quando a indústria incipiente, o artesanato organizado, encontra a selva. E um estranha o outro. Isso é um cartoon. Não tem nada a ver com nada, é universal. Vale hoje ou daqui a 20 anos, aqui ou na China. Tá? Isso aí é o encontro dos mágicos. Um mágico, quando encontra o outro, tira o chapéu e tudo pode acontecer. É interessante, peraí, volta ali. Interessante dizer que esse trabalho é um raro trabalho meu, uma técnica chamada scratchboard. Né? Que tu faz a raspar. Primeiro tu bota uma tinta preta no papel branco, um papel resistente, e depois tu faz o desenho raspando o preto para criar as zonas brancas. Isso aí foi o dia depois da votação do impeachment. Quando a Câmara Federal jogou no lixo 54 milhões de votos. Isso é uma charge. Charge é aquele desenho humorístico que se refere a alguma coisa da história recente. Quer dizer, o espectador só entende a charge se ele souber qual é o assunto que está sendo tratado. Ao contrário do cartoon, que trata da condição humana e, portanto, pode ser entendido universalmente, ou seja, em qualquer tempo, em qualquer lugar. Aí, olhem a data, 11/9/2001. O que aconteceu em 11/9/2001? Exatamente. Na hora que estava acontecendo, que a TV estava mostrando, eu pensei, quebraram as pernas do tio Sam. Isso aí é um floral. Eu fiz uma exposição chamada Florais de Vasquez. E aí esses desenhos, assim, amigo de Pedro. E aí, não, aqui é legal pelo seguinte, isso aí é um IAPI. Mas o interessante disso aí é que se alguém me assaltar na rua agora, se assim, cadê o teu material de desenho? Passa pra cá. O cara vai pegar a pena, vai pegar o pincel, vai pegar um lápis, vai pegar... Mas não vai pegar um pedaço de pau que tem junto, e nem um pincel desgraçado, todo troncho também tem junto, que foi o que eu usei para fazer isso. Isso aí foi feito com cabo de pincel, esse poste, todas as linhas pretas do desenho foi feito com um pedaço de pau, que é um cabo de pincel, molhado no nanquim, e as partes onde tem
onde, ali ó, naquela paredezinha do prédio puxadinho embaixo, aquilo ali é um pincel seco, é um pincel todo desbeiçado, desgraçado, que consegue dar várias linhas ao mesmo tempo. Para se aproximar da realidade, tem que ser tosco. Tem que pegar a pior coisa possível, que tu olha assim, tá, não vou usar isso aqui, usa. Que aí, de repente, tu pode chegar perto do que a realidade te apresenta. O Temer se gabou de que ele estava aplicando um truque de mestre quando fez a intervenção militar no Rio. O truque de mestre foi trazer os gorilas de volta. É verdade. Ele podia ter falado em golpe de mestre. Bom, aqui é o quadrinho. Isso aqui foi um álbum que eu fiz todo em aquarela, com a história do Policarpo Quaresma, que é um clássico da literatura brasileira. Esse aqui é um momento de suspense, que também não dá para ver, mas ele está lendo A Origem das Espécies, do Darwin. Ele era um cara progressista, né, o Policarpo Quaresma. E aí ele começa a ouvir um barulho ali. Ele vai. Na próxima página a gente vê que são formigas comendo o grão acumulado. Isso aqui é Tangos e Tragédias, né, em quadrinhos, né, que aparece ali no Teatro São Pedro, e um texto do Cláudio Levitan, né, foi um álbum que a gente fez em cima do sucesso da Sborg. Essa história é o meu legado, entendeu? Eu tenho 68 anos. Nem eu acredito quando digo isso, mas é verdade. Estou fazendo 50 anos de trabalho profissional, quer dizer, desde que me pagaram um desenho, lá em 68. E eu estou tramando uma história que se passa no mercado público. Se chama Assombração no Mercadão. Entendeu? E se trata de coisas estranhas que acontecem no mercado público depois que acontece. Parece a figura do degolador da Revolução de 23. Fez tanta maldade Que virou alma penada, que cumpre sua sina de assassino em lugares simbólicos para os gaúchos. E é por isso que dizem que assombra o mercado em noites de vento. Os dois personagens meus estão aqui embaixo acompanhados. e a gente sabe que está chegando pelo som da adaga sendo afiada e pelo relincho do cavalo. Que coisa linda. E aí na próxima página tem um blá, 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 chique. E os dois se bolam todos. E aí segue a história, entendeu? E agora a gente quer chamar mais um ser para esse palco. Uma convidada. Uma convidada muito especial. Diga-se de passagem, é uma convidada que ela não teve nem chance de subir aos palcos. Né? O teatro vive também uma situação dificílima nesse período em que cultura é sempre relegada ao segundo plano, quando a dita crise começa a aparecer, e a primeira coisa que fazem são esquecer a trajetória dos atores, das companhias, dos seus artistas, dos seus cartunistas, e os incentivos eles caem por terra. Né? E por mais que os prêmios aconteçam, os editais aconteçam da cultura, eles não são levados à risca. Eles não estão sendo pagos. Né? A gente ultimamente está levando um sério calote da Prefeitura de Porto Alegre, né? E do governo do estado. Enfim, essa personagem que eu vou mostrar para vocês, ela é filha de um ilustrador pernambucano chamado André Neves, que é também escritor e que nos deu de presente a obra dele chamada Maria Peçonha, para a gente montar com o aniversário dos 20 anos da nossa companhia. Nós estamos fazendo 27 agora. E a prefeitura nos premiou com a montagem do espetáculo, e até hoje esse espetáculo não foi contemplado, nós não recebemos isso. Enfim, é uma forma de protesto
e mostrar para vocês que essa moça, ela precisa voltar, subir aos palcos, né? Vem pra cá, Mariazinha. Oi, Maria! Mas aqui não é um lugar para fazer isso. Ah, não, Maria, fazer xixi aqui agora, não. Tá? Gosta de fazer xixi em público? Ai, que emoção! Eu quero dizer um poema para ti, Maria, que diz assim: há 3 coisas nesse mundo cujo gosto não sacia. É o gosto do pão, da água e do nome de Maria. Mário Quintana. Maria Peçonha é uma obra do André Neves que fala sobre uma conexão que existe entre a cultura gaúcha e a cultura nordestina, né? O André Neves, quando veio para cá, que é um pernambucano, que veio do sertão nordestino, um ilustrador de livros infantis, escritor, e nós nos conhecemos e ele ficou nosso amigo da companhia. E ele escreveu essa história e nos deu de presente, e a gente quer muito que isso se concretize, né? Porque é a nossa conexão com o Rio Grande do Sul. Ele fala sobre a seca no Rio Grande do Sul, né? A seca que assola o solo do Rio Grande do Sul na região do Alegrete. Então, conta a história de Mariazinha, né? Nesse conto, uma menininha que era muito especial, que foi salva numa tempestade, num cavalo em alta velocidade, e a cidade de Alegrete acolheu ela, e ela tinha um dom muito especial. Aonde ela fizesse xixi, nasciam flores. Até que, um dia, por pressão de toda a cidade, que queria ter flores em todos os lugares, em suas casas, né? Ela se sente envergonhada, oprimida e é possuída pelo demônio e se torna Maria Peçonha, uma mulher fedorenta, né? que por onde passasse deixava um rastro de desolação e de secura e de morte, né? Essa é a obra do André Neves, que nós esperamos que se concretize em breve, e esperamos sim, Prefeitura de Porto Alegre, receber, porque isso é um prêmio e nós temos direito como artistas, nós e mais 40 companhias que não estão sendo pagas.
Eu quase não tenho amigos. Eu quase que não consigo ficar na cidade sem viver contrariado. Por ser de lá, na certa, por isso mesmo, não gosto de cama mole, não sei colher sem torresmo. Eu quase não falo, Eu quase não sei de nada. Sou como rei desgarrada nessa multidão boiada caminhando a eles. que a brisa do Brasil beije e balança, que a brisa do Brasil beije e balança, que a brisa do Brasil beije e balança. Era um sonho dantesco, tombadilho, que das luzernas a vermelho brilho, em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que martírios embrutece, cantando, geme e ri. No entanto, o capitão manda a manobra e após fitando o céu que se desdobra, tão puro sobre o mar, diz do fumo entre os densos nevoeiros: vibrai, rijo chicote, marinheiros, fazei-os mais dançar. E ri-se a orquestra irônica estridente, e da ronda fantástica sermente faz doudas espirais. Com um sonho dantesco as sombras voam, gritos, ais, maldições, preces ressoam, e ri-se Satanás. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas, de teu manto este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Que a brisa do Brasil beije e balança. Quem são esses desgraçados que não encontram em vós mais que o rir calmo da turba que excita a fúria do algoz? Quem são? Se a estrela se cala, se a vaga à pressa resvala, como um cúmplice fugaz, perante a noite confusa, dize-o tu, severa musa, musa libérrima, audaz. São os filhos do deserto, onde a terra esposa a luz, onde vive em campo aberto a tribo dos homens nus. São os guerreiros ousados, que com os tigres mosqueados combatem na solidão. Ontem simples, fortes, bravos, hoje míseros escravos, sem luz, sem ar, sem razão. Lá nas areias infindas das palmeiras no país, nasceram crianças lindas, viveram moças gentis. Passa um dia a caravana, quando a virgem na cabana cisma da noite nos véus.
Adeus, ó choça do monte. Adeus, palmeiras da fonte. Adeus, amores. Adeus. Que a brisa do Brasil beije e balança. Que a brisa do Brasil beije e balança. Existe um povo que a bandeira empresta pra cobrir tanta infame e covardia e deixa transformar-se nessa festa em manto impuro de bacante e fria. Meu Deus, mas que bandeira é essa que impudente na gávea tripudia? Silêncio, musa, chora e chora tanto que o pavilhão se lave no teu pranto. Auriverde pendão de minha terra, que a brisa do Brasil beije e balança. Estandarte, que a luz do sol encerra, e as promessas divinas da esperança. Tu, que da liberdade após a guerra foste hasteado dos heróis na lança, antes se houvessem roto na batalha que servires a um povo de mortalha. Fatalidade atroz que a mente esmaga, extingue nessa hora o brigue imundo, o trilho que Colombo abriu nas vagas, como um íris no pélago profundo. Mas é infâmia demais da etérea plaga. Levantai-vos, vós, heróis do novo mundo. Andrada, arranca esse pendão dos ares. Colombo, fecha a porta dos teus mares. Esse mundo tá perdido, isso ninguém pode negar. Então junta todo mundo que é pro mundo melhorar. Então junta todo mundo que é pro mundo melhorar.